Olá, sejam muito bem-vindos ao Quarks Podcast. Eu sou o Rafael. E eu sou a Laura. E, gente, hoje estamos aqui com um convidado que, para mim, é muito especial. Ele é um excelente gestor, é uma pessoa que eu admiro demais e, além de tudo, é o meu irmão, Arthur Praconi. Muito obrigado. Gente, prazer estar aqui. Muitos anos já que não venho, né? Quase 3 anos que eu não venho para a cidade. Tive a oportunidade de vir conhecer o projeto novo de vocês. Boa sorte. Obrigado. Então, que eu puder ajudar vocês, estou aqui, conte comigo. Valeu, Arthur. E conta um pouquinho pro pessoal aqui que está nos acompanhando, conta um pouquinho a sua trajetória, a sua história um pouquinho pra gente. Eu e a Laura somos filhos de comerciantes que fizeram a vida aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Somos do interior de São Paulo, a família. Então, com 15 anos, fui para São José do Rio Preto, onde eu fiz o colegial, fui fazer a faculdade, né? Eu tenho formação em tecnologia de hotelaria e eventos. Um fato interessante, que quando eu fiz a faculdade, eu nunca tinha me hospedado em um hotel e fiz um curso de hotelaria. Dos formandos desse curso, eu sou o único que segue trabalhando na área, o restante todos foram para áreas distintas. Em Rio Preto eu comecei a minha jornada. Foi uma época que a gente precisava de fazer o estágio obrigatório por causa da faculdade. E eu fiz a opção de já começar a trabalhar. Então eu comecei como mensageiro, né, na madrugada. Então o meu início foi assim, no cargo mais básico para conhecer toda a operação ali do começo. Era um hotel familiar na época. Esse hotel ele passou por uma conversão de uma grande operadora de hotéis do Brasil, a Atlântica. E a Atlântica ela me trouxe uma janela. Aliás, eles abriram as portas para o meu conhecimento. Que quando você pega uma rede hoteleira grande, eles têm a faculdade corporativa. E nessa faculdade corporativa foi onde eu tive um monte de cursos, várias oportunidades de crescimento, conhecer pessoas de outros hotéis, outras cidades. E aí foi onde eu comecei a crescer, que no começo eu não acreditava tanto assim na profissão. E aí eu comecei a me apaixonar por pessoas, que hoje é o que me move, é o que me tira da cama, é o desenvolvimento de pessoas. E conhecendo esses cursos, a forma que funciona, como você se porta, como você conversa, como você lida com situações difíceis, né? Um dos cursos que mais me chamaram a atenção que a gente fez foi o Lidando com Pessoas Difíceis. Então, nesse curso de Lidando com Pessoas Difíceis, a gente aprende a atender aquele hóspede que ou ele está passando por uma situação onde ele acaba ficando nervoso e desconta no colaborador, que isso é algo que é muito tradicional, infelizmente, né? A gente tem muito relato, às vezes, de pessoas que se excede, então joga as coisas num recepcionista, né? Principalmente o pessoal de companhia aérea. Isso é algo que, infelizmente, as pessoas não têm paciência e descontam como se fosse culpa, e tem coisas que tem legislação, né? Então, então para você lidar com essas situações e sair de uma forma mais fácil, né? E toda essa capacitação é justamente para você não ter que chamar um gestor. Então, você tem uma preparação para lidar com essas situações, né? Para não ter que chamar um gestor, e é onde você aprende a ser gestor. A partir do momento que você consegue lidar com tudo isso, você já fica pronto para dar um pulo. Então, é onde você começa a crescer. Então, como eu disse, eu comecei como mensageiro, fui para a recepção. Depois da recepção, eu virei auditor noturno. E o auditor noturno é o gerente da noite. Justamente porque uma empresa que funciona 24 horas tem que ter pessoas que consigam lidar com a situação sem ter que chamar os gestores. Porque o gestor também precisa dormir, o gestor também tem família. Então, a gente divide os turnos. Depois de auditor noturno, eu fui promovido a chefe de recepção. Então, eu cuidava de toda a equipe da recepção do hotel
e trabalhava nos 2 hotéis da família, com as bandeiras da Atlântica. Então, eu recebi uma proposta para voltar para Dourados e fazer a implantação de um hotel familiar, o Gales Park Hotel. Eu fiquei aqui de 2012 a 2014. Aproveitei, né, que a UEMS abriu um curso de especialização em gestão pública e privada do turismo. Fiz uma especialização e depois de tudo isso, como a minha esposa não conseguiu emprego na cidade, né, justamente por ser esposa do gerente, né, o mercado é mais fechado, a gente optou para ir para Curitiba. E esse movimento de Curitiba, como eu tinha ainda um gargalo muito grande das minhas qualificações, eu sentia a necessidade de conhecer um pouco mais de contabilidade, fazer os fechamentos dos hotéis. Eu voltei a ser recepcionista na Rede Accor para conseguir fazer todo o processo de formação. Então, a minha esposa me ajudou segurando as pontas financeiras, eu consegui garantir ali todo o desenvolvimento numa rede internacional. Hoje a Accor é a 7ª maior operadora mundial. Nossa. Então é enorme. São várias oportunidades, vários hotéis. Tá? Recomeçando a ser recepcionista, né? Ou atendente de hospedagem, como é tratado. Eu fiz o programa Atores, que é uma preparação para fazer o processo de trainee. E aí, depois de 2 anos, com essa preparação, eu passei na primeira turma de trainee da Atrio, que é a maior franqueadora da Rede Accor no Brasil. E na Atrio eu fiquei como trainee, foram 8 hotéis, então trainee, subgerente e fui promovido a gerente geral de novo. Isso depois de 2 anos, 2 anos e 1 mês. Eu já era gerente de novo, que eu fui para Foz do Iguaçu, que é onde nasceu o meu filho. Depois de Foz do Iguaçu, fui para Minas, passei por mais 2 cidades. E agora eu estou em Curitiba, que é a nossa cidade do coração, que é a cidade que nos abraçou e que a gente se sente muito bem lá. Algumas pessoas às vezes podem ter até te chamado de louco na época, mas você saiu de uma posição que é vista por muitos de estar em um cargo superior e acabar dando um passo para trás. E esse passo para trás te impulsionou a dar vários passos para frente, que no caso você, com certeza, quando você saiu de gerente geral de um hotel familiar para um gerente geral de uma rede que é uma das maiores do mundo, tem outro peso e a sua experiência. O que te impulsionou a fazer isso e o que te motivou? A motivação sempre é o conhecimento. A gente tem que procurar sempre estar em lugares e acompanhar pessoas que vão te impulsionar. Então, quando você é gerente geral de um hotel familiar, você perde um pouco de referência, né? A hotelaria, ela é um setor que não existe uma formação para gerente, porque cada rede, cada hotel tem um sistema, tem uma forma de trabalhar, uma cultura. Então, esse passo para trás foi justamente para conseguir o conhecimento numa parte de contabilidade, tá? Aprofundar mais, porque você tem que saber, para você saber o que o teu produto vale, você tem que saber primeiro quanto ele custa. E era algo que eu não sabia fazer. Eu consegui entregar um qualitativo muito bom. Quando eu saí daqui, eu lembro que o hotel estava em primeiro lugar de TripAdvisor, na Booking, então ele tinha notas muito boas, já fazia uma diária boa, uma diária média boa, tinha uma ocupação boa para um hotel de 2 anos, porque geralmente quando você faz a implantação de um empreendimento, até ele atingir a maturidade de produto, ele leva de 2 a 3 anos. Então, com 2 anos, ele já estava maduro o suficiente, ele já estava rodando tudo, mas eu não conseguia entender a questão de números, se estava sendo legal ou não, se eu conseguiria puxar mais a diária. E estando em uma rede, você trabalha muito essa parte de cálculos, então você analisa em cima de dados.
Então, o histórico que você tem da cidade, de ocupação, o que, que o hotel já performou, você consegue saber que diária que você vai trabalhar, quanto que você consegue rentabilizar. E então valeu muito a pena nessa questão. Você consegue saber o que que teu produto, quanto custa o teu produto. E é muito interessante, né, Rafa? Porque isso daí é um desafio muito grande do empreendedor. E assim, Sim. você buscar entender de onde vêm os custos, o quanto custa, eu acho que assim, todo empreendedor que você conhece, a maioria das vezes, comecei vendendo um negócio aqui e montei uma empresa. O que que você diria, sim, para um empreendedor, para uma pessoa que está iniciando na gestão ou que às vezes não conhece nada de gestão, que simplesmente, puf. A gente a gente vai fatiar isso em pedaços. Quando a gente fala em gestão de empresa, a gente tem que pensar gestão de pessoas e gestão financeira. Qual que é o maior erro da pessoa que está empreendendo? Ele vai misturar as contas da casa com a conta da empresa. E é aonde bagunça tudo. Então, o gestor, aliás, um empreendedor, ele tem que saber o quanto que ele precisa para viver. O quanto que ele precisa para viver, quanto que o produto dele custa, ou serviço, para ele fazer o preço que ele vai vender. Né? Então, essa água e um copo americano, ele é um preço. Uma taça bonita assim, ela é outro preço. Então você tem que saber, o custo é o mesmo, é água. Mas você tem que saber como que você vai vender o teu produto. E você falou uma parte que eu acho que é bem... É o que o pessoal mais fala atualmente, né? Claro que o financeiro é muito importante, né? A gente tratar a saúde da empresa, a saúde dessa parte financeira. Mas a parte do ser humano, né? Da gestão de pessoas. Sim. Né? Que você trabalha você vem do ramo que trata com o público, então é pessoas ligando, tratando pessoas, né? E vai ter gente, como você falou, que vai chegar nervosa, estressada, vai ter gente que voltou de férias, eu quero só curtir, vai ter, tô trabalhando bem ali tá o mar, mas eu tô trabalhando aqui, entendeu? Como é que é essa gestão de pessoas, assim? Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, de uma empresa onde geralmente são vários donos, né? Porque tem hotel que é um dono só, tem hotel que cada apartamento tem um dono. Então a gente tem que fazer um equilíbrio de pratinhos. Né? A gente fala colaborador, proprietário e o cliente. Então a gente tem que pesar tudo isso para fazer o negócio ser saudável. A gente não tem como priorizar só o funcionário, só o proprietário ou só o cliente. Né? Uma coisa que é recente na cultura do Brasil é que hoje o cliente não tem mais sempre a razão. Sim. E antigamente era assim. Algo que a gente começou a trabalhar, tem cliente que precisa ser demitido. Tem cliente que não vale a pena. Ele te dá tanto custo que não vale a pena ter ele na casa. E isso em qualquer lugar. O cliente, quando ele não é o perfil da sua empresa, onde ele causa problema, ou é aquela pessoa que quer botar preço no teu serviço, no teu produto, e você sabe. Então, e para isso você precisa estudar o financeiro, entender o quanto custa, para colocar o teu preço e correr para vender para ele. Você tem que agregar valor nele, né, com experiência ou com uma qualidade superior, né, um pós-venda. Então, tem várias formas de você medir isso. E aí tem o cliente que não quer pagar por tudo isso. Então, é o cliente que você demite. Não vale a pena ele estar com você. E você falou um negócio interessante, essa eu não sabia do apartamento. Cada apartamento, às vezes, eles fazem um consórcio. Então, hoje a gente tem até um termo que é recente, acho que não tem 10 anos que começou, multipropriedade. Onde você compra uma parcela de um apartamento. Então, um exemplo, principalmente em resorts funciona muito bem. Onde você compra, o apartamento tem 4, 6 donos, onde você tem o direito de uso de uma semana por ano
e tudo que é rentabilizado você recebe um aluguel, só que é rachado pelo número de proprietários, né? Aí tem a entendi. questão da hotelaria tradicional, que é o condotel, onde o prédio, né, os apartamentos são vendidos por unidade habitacional, então tem investidor que tem um apartamento, tem investidor que tem 10, 50, e tem a questão do prédio, que aí o dono é uma pessoa só, uma família, né, ou uma empresa, né? Hoje existem os investidores profissionais e aí com a parte de CNPJ, até por questão tributária, que vale mais a pena, então tem várias formas. Que legal. Bom, pensando assim, eu sempre falo assim que no Mato Grosso do Sul, falando pela nossa região, né? No Mato Grosso do Sul, eu falo qualquer cidade que você quiser colocar um hotel, você vai conseguir e vai para frente muito bem, porque é bem defasado. Se eu falar assim, a quantidade. Às vezes você vai fazer um trabalho numa cidade que tem um hotel, dois talvez, e aquela cidade às vezes tem uma indústria, tem uma usina que já supre tudo. E quantas vezes nós já ficamos sem hotel? Ficar sem hotel, ter Porque que às dormir vezes em falam outra assim, cidade. não, a cidade é pequena, lá tem 3 hotéis. Não, vamos tranquilo, vai lá. Aí você liga, Aí você vai, agenda, você liga, reserva, não tem não lugar tem nenhum. lugar. O que você poderia falar um pouco assim você falou tem cliente que precisa ser demitido. Mas e aquele cliente que é aquele cliente fiel, aquele cliente que você já tem uma certa recorrência dele assim no âmbito ali, ele já vem uma vez, duas vezes, já cria um vínculo com o trabalho. Existe na rede hoteleira assim, essa parte do cliente que prefere não, eu vou lá, mas só gosto de ficar naquele hotel. Como é que é esse dia a dia com ele? Eu vou exemplificar trazendo mais um treinamento que eu fiz, né? Hotel é tudo igual. Então, todo hotel tem cama, todo hotel tem ar-condicionado, todo hotel tem televisão. Só que nem todo hotel tem o meu atendimento. Interessante. E isso é um argumento de venda. Quando você está ali na recepção, onde chega uma pessoa que, por que teu hotel é melhor? Porque aqui tem o meu atendimento. E é onde eu trabalho as equipes, né? Trabalhar o olhar de dono. Então, quando a gente fala de um treinamento de um funcionário, você tem que pensar, lógico que alinhando as expectativas, né? Qual que é o sonho de cada um, tá? De amanhã essa pessoa está no teu lugar. Sim. Eu comecei de baixo e só cheguei onde cheguei porque várias pessoas investiram em mim. Eu não faço nada além do que retribuir o que eu recebi. Então, é muito prazeroso você ver uma pessoa crescer, você saber qual que é o sonho, né? Conhecer a pessoa a fundo, família, tudo. Então, você vê a pessoa crescendo e indo, justamente porque você investe um tempo. Né? A gente, por mais que trabalhamos por dinheiro, são pessoas que trazem o dinheiro. Você precisa de pessoas. Não tem como fazer sozinho. Então, a gente dedica tempo para cada um, para conhecer a história e entender a forma que ele entende, porque cada pessoa tem um nível de inteligência, né, um nível social. Então, a gente tem que trabalhar muito uma forma de comunicação clara para que essa pessoa entenda o que é o negócio. Porque a partir do momento que ele entende o que é o negócio, como funciona, aonde a gente quer chegar, tem um alinhamento muito claro de metas, cultura da empresa, é aí onde o hotel decola. Isso não só o hotel, isso conta para tudo. Você deu uma resumida ali pra gente. Eu sei que você é quase um militar aí, de tanto que você já mudou aí de cidade para outra, nesse Brasil afora aí. Já esteve aí nos últimos 10 anos em 4 estados? 3 estados? Foram 4 estados. 4 estados. Eu já morei em 8 cidades. Em 8 cidades. E assim, quais são os desafios quando você chega assim na cidade, que às vezes os desafios culturais que você já enfrentou? Justamente, e é o que eu mais gosto na minha profissão. Eu sou uma pessoa que trabalho no turismo, mas a coisa que eu mais gosto é de ficar na minha casa. Então, o que é legal da minha profissão? Quando eu vou para uma cidade de mudança,
eu vou conhecer a cultura a fundo. Então, nisso eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, gastronomia, que é algo que eu adoro. E cada lugar tem coisas próprias e é o tesouro, né, dos lugares, é a comida. E você entender como funciona cada um, né? Cada lugar que você passa, cada pessoa, como eles são. Então, isso é... E o nosso país, ele tem dimensões continentais. Então, é algo que eu costumo dizer, que são vários Brasis dentro de um Brasil. Então, cada lugar que você passa, você aprende algo diferente. Então, essa riqueza cultural, a facilidade que traz até para mim, porque como eu tenho que me moldar aos lugares que eu passo, me traz uma facilidade para conversar com mais pessoas. Porque a hora que eu começo a conversar, quando eu tenho que ir na recepção, às vezes eu começo a conversar com o cliente, várias vezes eu achei um conhecido. Justamente, do tanto que eu já andei, a gente começa a conversar, nossa, conheço fulano de lá. Então a gente conhece pessoas em comum conversando ali. Então é muito gratificante. Cria conexões. Cria conexões. E você ganhou uma premiação do prêmio VIP. Você poderia explicar o que é essa premiação e o que te fez chegar? E depois eu quero que você me fale o que você sentiu ao receber a premiação. Então, o Prêmio VIP é um reconhecimento nacional de profissionais do turismo. Ele acontece anualmente pela revista Hotelier News e pela QI Profissional, onde eles vão reconhecer pessoas tanto por setores, por nível de hotel. Eu ganhei essa premiação como melhor gerente de hotelaria econômica, referente à gestão de 2022, onde foi um momento muito mágico, por conta de várias pessoas que eu acompanhava desde o começo da carreira, vendo a revista, eu consegui conhecer esses gestores, pessoas que são a referência nacional do turismo no Brasil. Então, foi espetacular. E ter esse reconhecimento, concorri com mais 2 pessoas, que também profissionais maravilhosos. Um, inclusive, era meu colega de trabalho. Na época, eu estava na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, que foi uma cidade onde eu tive a oportunidade de mexer com toda a cadeia hoteleira. Era um mercado que precisava muito evoluir e eu consegui achar pessoas que acreditaram na ideia e tudo aconteceu. Então, eu me aproximei do sindicato patronal dos hoteleiros e a ACIPA, que é a Associação Comercial. A gente trouxe cursos, treinamentos e uma conversa a cada 3 meses dos gestores hoteleiros. Então, a gente conseguiu fazer um alinhamento do que a gente queria para a cidade, que é uma cidade com muitas indústrias, é um polo logístico, é uma cidade que fica muito perto de São Paulo, e é quase o meio do caminho para ir para Belo Horizonte. Então, várias indústrias estão ali e a gente sentia muito a questão da mão de obra. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto, a gente conseguiu fazer o mercado hoteleiro evoluir, cresceu bastante. Então, a cidade hoje já é outra. Então, foi ali algo onde eu consegui vender uma ideia e o pessoal gostou, e depois que eles abraçaram a ideia, mudou tudo. Então, hoje tem um atendimento melhor, profissionalizou o pequeno hoteleiro, que ele aprendeu muito mais sobre como lidar com os portais de venda, Booking, Hotels.com, até a questão do custo. A gente falou muito sobre entender o que é que funciona, não misturar a conta pessoal, esse é o maior erro. Eu acho que pode falar que 70% dos empreendedores, eles misturam a conta da casa com a empresa. E aí o que acontece? Quando a empresa deu muito dinheiro, vai lá, gasta, e aí no outro mês não dá o dinheiro, e é onde entra em dívida e tal, e aí o carro novo que comprou já tem que vender. Então, você tem que saber o quanto você precisa por mês, como se fosse assalariado.
Ah, tá dando mais dinheiro? Aumenta o seu salário, mas não tira o que está sobrando da empresa, porque vai fazer falta. Porque esse prêmio ele reconhece pessoas que trazem essa parte de conhecimento. Eu sou muito curioso, então tudo que eu posso, eu estudo, adoro fazer curso, leio bastante sobre minhas curiosidades. Cada pós-graduação que eu faço é justamente para trabalhar uma dor, né, que a gente tem as dores, então quando eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho falando sobre, então cada destino que eu passo tem uma necessidade. E essa questão do cooperativismo foi algo que eu senti muito aqui em Dourados. Então, tanto que o meu trabalho de conclusão de curso aqui abordava economia de custo de transação. E era bem isso, uma tentativa de trazer essa visão de cooperativismo para os hotéis aqui da cidade. Mas é algo que ficou praticamente apenas um trabalho acadêmico. Mas justamente por ser uma cidade que não tinha ainda, na época acho que só tinha 1 ou 2 hotéis de rede, era mais difícil conversar com os proprietários e eles entenderem. E até pelo momento, eu era muito jovem, eu tinha 29 anos. Então, o que é esse moleque vindo aqui dar pitaco no meu negócio? O cara veio lá do outro lado do mundo, chegou aqui ontem, quer saber mais que nós tudo que estão 20 mil anos aqui. Longe de mim, eu respeito a história de todo mundo. Sei que não é fácil começar, e principalmente sem ter essa oportunidade que eu tive, de ter pessoas que já tinham mais experiência e quiseram me ensinar. Então, a gente tem que ter muito esse respeito, essa humildade de reconhecer o que cada um fez, a história de cada um, que fez o melhor que pôde, mas nasceu muito disso. Eu senti que tinha uma forma de ir além, mas eu não sentia que as pessoas queriam a mudança. Então, querer essa mudança é o que muda tudo. É o que faz a diferença. E às vezes são coisas simples na gestão, igual você falou ali. Pô, se eu vou comprar uma caixa de leite no mercado, uma caixinha ali, vamos dar um exemplo, sai R$5. Mas peraí, se juntar todo mundo, você quer uma, pô, a gente consegue por R$4,50 aqui na negociação. Isso aí no final do mês lá... Faz toda a diferença. E foi assim que surgiu a primeira cooperativa do mundo. Justamente. E é bem isso. Se a gente pensar no coletivo... Não sou só eu que tenho que ganhar. Todo mundo. Todo mundo ganha. Então é algo que sempre quando eu chego nos lugares, nas cidades, é algo que traz até estranheza, principalmente da gestão familiar de hotéis. Por que esse menino está tão preocupado com a minha empresa também? Porque geralmente são pessoas já de mais idade e tal, e a hora que eles percebem que eu não estou trabalhando só a minha empresa, é que se eles crescerem, a minha empresa cresce junto, eu consigo amadurecer o mercado, né? Toda a cidade cresce. Desenvolve o comércio local, né? Desenvolve com certeza, tudo. E aí, quanto mais você desenvolve um colaborador teu, esse colaborador ele vai chegar em casa, vai ensinar um filho, vai ensinar um marido, uma esposa, um irmão, e aí é uma corrente do bem. E assim, querendo ou não, infelizmente aqui no Brasil tem muito golpe. E as pessoas ficam sempre com o pé atrás, né? Justamente. Então, às vezes você precisa desenhar e redesenhar para as pessoas entenderem que você não está ali para tirar proveito delas, e sim para trazer um benefício coletivo do ganha, ganha, ganha. É isso mesmo. E algo que, tipo assim, eu tinha 30 anos, eu consegui fazer isso já na quarta cidade que eu mudei. Ou seja, até eu conseguir amadurecer para ter uma comunicação assertiva e vender a ideia, demorou. E as pessoas comprarem, né? Com certeza. Então, hoje, qualquer lugar que eu chego, eu consigo vender isso mais fácil. E foi em Foz, mais ou menos, que você passou pela pandemia? Nossa, nem me fala. Porque eu falo, porque a pandemia para nós também não foi fácil. Nós somos do ramo de eventos, né? A dor é praticamente a mesma. A Foz do Iguaçu é uma cidade que vive do turismo de lazer, principalmente. Lazer e eventos. E é uma tríplice fronteira.
Com a pandemia, as fronteiras fecharam. É uma cidade do mercado hoteleiro muito forte. Lá são 180 mil habitantes e tem 180 hotéis. Nossa. Fora as pousadinhas, Airbnb e tudo. É porque ali faz fronteira com o Paraguai, né? O pessoal vai fazer Argentina. compra, Argentina. Então, não foi fácil. Foi muito difícil, né? Eu me recordo muito bem que foi um prédio que eu assumi, ele tinha 11 meses que ele estava aberto. Então, eu participei do amadurecimento desse prédio. E no final de semana, quando falaram, a gente vai fechar, o próximo mês ia ser um mês onde eu já estava com o hotel quase 100% todos os dias, vários eventos. Então, assim, seria um mês espetacular. E essa pandemia aqui era algo que a gente achava que ia ser 15 dias, um mês, 2 meses. Aí, com 2 meses, os hotéis começaram a reabrir aplicando os protocolos de segurança. Mas Foz do Iguaçu, sem aeroporto, sem os parques abertos, sem fronteira. Porque a fronteira literalmente fechou, né? Fechou. Fechou mesmo ali. Eu lembro que no Paraguai aqui eles passaram arame, cerca, tinha aquelas tudo. serpentinas, concertina, né? Concertina, Concertina, fecharam tudo. E fechado Cavaram assim, estaca, travaram com arame, tudo. Travaram tudo. E Polícia assim, de um lado. tudo. E não passava ninguém. Só o pneu. Isso poder passar. Imagino que lá, por não ser fronteira seca, deve ter sido ainda mais rigoroso. Ainda mais rigoroso, porque justamente as pontes estavam fechadas. Até passava caminhões, né, por causa da importação e exportação, mas o comércio ficou fechado. Eu fiquei com o hotel fechado 7 meses. Nossa. E quando eu abri, o primeiro mês deu ocupação de 7%. Então, nesse período, o que aconteceu? Todo mês a gente fazia a conta. Tá valendo a pena abrir? Quanto custa aberto? Quanto custa fechado? Né? Foi um momento que a gente teve que demitir muitas pessoas. Então, na reabertura, eu era o 13º funcionário. Nossa. Então, 12 pessoas, mais eu. Foi um prédio que me trouxe muitas alegrias, né? Quando eu assumi ele já, como era um prédio novo, tudo, ele é um hotel super econômico, né? Vou colocar o nome aqui, o Ibis Budget, Foz do Iguaçu. Ele era o 13º melhor hotel da marca no Brasil. Eu tive a felicidade de conseguir trazer ele para 3º melhor. Então, nossa, um grande... Tudo trabalhando com pessoas. E essa reabertura só foi possível porque eu tinha uma equipe muito firme. Né? Eles eram companheiros e a gente se juntou com os poucos que ficaram e conseguimos reabrir o hotel. E depois ali no 2º ou 3º mês, ele já começou a caminhar de novo. Mas não foi fácil. Mesmo porque eu acredito que no começo, liberou, a pandemia tá vacinando, a pandemia tá começando, as coisas estão começando a normalizar, mas o pessoal ainda fica com aquele medo, né? De viajar, de sair, até de encostar, cumprimentar, né? Sim. Os outros. Então, nem podia, né? Não podia. E, assim, ainda mais assim, um hotel, um lugar público. Então, assim, as pessoas talvez que precisavam viajar tinham até aquele receio. Ou talvez não, né? Porque por ser um hotel bem qualificado, as pessoas preferiam ficar num hotel com garantia de limpeza, de segurança, do que às vezes alugar uma casa de temporada. A casa de temporada é algo que, para a época, funcionou bastante. Porque, justamente, ficava a família numa casa, né? Quando você fala de um apartamento de hotel, você ficar confinado é um pouco mais difícil. Eu imagino o protocolo que foi adotado na época, né? Para poder funcionar. A gente só funcionar. podia fazer a limpeza depois de 3 dias do check-out do hóspede. Então, Nossa. estava bem difícil. Nossa! E nessa época, o que continuou funcionando foi a parte de negócios, né? Então, o agronegócio não parou. Todo Sim. mundo, mercado não parou. E lá você já estava como gerente? Já. Ali foi o primeiro hotel que eu voltei a ser gerente.
Entendi. Então, assim, você encarou o desafio e querendo ou não, deixou aí um legado com as pessoas que você Com, trabalhou. com certeza. Eu tenho vários filhos. Na hotelaria a gente fala que os nossos gerentes são os nossos pais. E lá eu tenho certeza que eu deixei vários filhos. Tem várias pessoas que eu ainda converso, que são de lá. O que me dá muita alegria, não só nesse hotel, mas qualquer hotel que eu passei, é uma pessoa que trabalhou comigo e dividiu uma conquista. Porque a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. É algo que eu vendo muito. A pessoa, se não tiver sonho, não tem motivo para sair da cama. Sim. Então, para você sair da cama cedo, não é fácil. Então, você tem que ter um motivo que te faça levantar e correr atrás do sonho e você vai crescendo. Você falando nisso, eu lembrei aqui agora que um dia do nada eu recebi uma mensagem. Rafael, eu queria te agradecer por tudo que vocês me ensinaram aí. Você é um funcionário que passou aqui com a gente. E ele me mandou uma mensagem, assim, à noite eu recebi uma mensagem. Queria agradecer pelo tempo que eu estive aí, por tudo que vocês me ensinaram. E hoje eu tô comprando meu primeiro carro, com meu dinheiro. Isso não cara, não tem preço. Ele mandou essa mensagem, eu mostrei pra lá, falei, Lara, olha isso, cara. Isso não tem preço. Não. Quando alguma pessoa que começou ali como recepcionista, aí é promovido a subgerente, gerente geral, é assim, é onde eu fico nas nuvens. Sim. Porque justamente a gente tem que ensinar o próximo para ficar no teu lugar. E é como se fosse uma conquista sua. Mas é uma conquista minha. O meu motivo de sair da cama é formar pessoas. E o que você faz para motivar as pessoas? Porque, assim, querendo ou não, trabalhar com hotel não é algo muito fácil, porque geralmente quem trabalha lá vai ter que abrir mão da família, vai ter que abrir mão de final de semana, vai ter horários, vai ter que ter horários muito diferenciados. E assim, o que você faz para estar motivando as pessoas? Para elas estarem sempre com um sorriso no rosto, mesmo em momentos que talvez não gostariam de... Ou gostariam de estar fazendo outra coisa, ou não gostariam de estar naquele momento ali. Porque você sabe muito bem que às vezes a gente, por conta do trabalho, não só no hotel, como na nossa profissão também, quantas vezes você veio para cá, a gente nem se viu direito, ou foi muito corrido por conta do trabalho. O que você faz, como que você motiva os seus colaboradores, como que você motiva a si mesmo para continuar com um sorriso no rosto, para atender sempre bem? Eu costumo utilizar uma forma que hoje os estudos recentes trazem que é errado. Você considerar os colaboradores como família. Isso é algo que quem acompanha um pouco de desenvolvimento pessoal, os treinamentos de gestão hoje, de alta liderança, fala que é um movimento errado. Mas o hotel, ele nada mais é que uma casa grande. Então, ela é uma casa que tem 100, 200 apartamentos, que tem uma cozinha, e são pessoas cuidando de pessoas. Então, se a gente traz esses colaboradores, que realmente o hotel é uma empresa que funciona 24 horas, ela não fecha. Então, precisa de pessoas engajadas para manter a engrenagem rodando. Então, tem que existir um compromisso muito grande. Porque se você falta, dependendo do tamanho do prédio, não tem uma outra pessoa para estar ali no teu lugar. Quantas vezes eu não precisei trabalhei o dia inteiro, às vezes a pessoa que entraria na madrugada não pode ir, e eu fui trabalhar na madrugada. Então isso acontece, porque tem às vezes de ficar doente, é natural. E eu trato os meus colaboradores como família. Então eu tenho muito esse carinho de conversar com cada um, entender a história, a cultura de cada um, de onde veio, aonde quer chegar, né? O que é o plano da família. Que aí, dessa forma eu crio uma abertura para conversar com essa pessoa e a gente ter uma cumplicidade
E cumplicidade é um termo que você usa só para casal, praticamente. Então, eu crio uma cumplicidade com os meus colaboradores para conseguir extrair o máximo deles. Porque cada pessoa tem um talento. E aí você tem que entender como extrair o talento dessa pessoa. E muitas vezes mostrar para essa pessoa que ela tem esse talento. E tem muita gente que não consegue enxergar o que é capaz. E a gente, por trabalhar com muitas pessoas, tantos anos já trabalhando com isso, a gente começa a enxergar o que cada um consegue fazer. Então não tem funcionário ruim. Tem pessoa fazendo a coisa que não é correta para ela. Sim. Então a gente tem que entender o que cada um faz, como é, e direcionar a tarefa correta para a pessoa correta. A competência. Justamente. Entender. E, assim, isso é em todas as empresas. É tudo. Porque eu vejo que um grande gestor, um grande líder, ele consegue ver as habilidades. E, assim, a gente conhece bastante gente que fala assim, tava na empresa, tava desanimada, tudo. E aí um gestor falou assim, ó, eu vou te dar a oportunidade de você, porque eu tô vendo você, que essa área vai ser para você. Aí a pessoa se encontra, a pessoa nunca tinha imaginado aquele talento, né? Justamente. Então, assim, pra gente também, às vezes, no nosso dia a dia, a gente descobriu algumas formas, nós descobrimos algumas formas de como gerenciar a empresa, nossa empresa, que nós temos a Quarks Produtora. Nós temos o Quarks Podcast, mas nós também temos a Quarks Produtora. E dividir fazer a divisão de tarefas e, assim, consegue fazer uma melhora muito grande no nosso potencial. Justamente. E com essa questão de você entender o que cada um faz de melhor, traz leveza. Sim. Porque geralmente fica pesado quando você está fazendo algo que você não gosta e que você não quer. Então, por isso que é importante você entender o que cada pessoa faz de melhor, que essa pessoa também vai se sentir muito valorizada. E aí você consegue promover o crescimento. E o crescimento nem sempre é na tua empresa. Só que você tem que dar um direcionamento para a pessoa para onde ela pode chegar. Que às vezes ela não enxerga. Eu tive colaboradores que não se enxergavam fazendo o que fazem hoje. Mas a gente conseguiu abrir o olho, acreditou, foi, e hoje tem gerente geral, tem subgerente, tem coordenadores. E como que foi que você desenvolveu essa habilidade? É a nossa mãe, né, Laura? a nossa mãe, comerciante, conversava com todo mundo, algo que ela ensinou muito bem a gente é que não tem diferença, né? Todos são pessoas. Sim. E essa questão do tanto que a gente já mudou desde criança, já foi uma forma de uma abertura dos nossos olhos de como conversar com as pessoas e nos comunicar de forma clara. Você já trabalhou na parte de contratação direto ou você sempre teve alguém de recursos humanos? Nas redes, tem pessoas que dão apoio, mas a equipe de base operacional é o gerente e subgerente que faz. Então, a gente faz todo esse processo de contratação. A gente, quando vai fazer uma implantação de um prédio, a gente chega um mês antes, que a gente pega o prédio ainda em obra. Então, a gente tem que fazer a faxina final, marcação do enxoval, tirar a goma de enxoval, fazer essa seleção de colaboradores. Como que funciona essa seleção de colaboradores? Tanto pode ser com uma agência, que essa agência ela direciona currículos, uma divulgação em massa, então Facebook, Instagram, usar as plataformas que hoje tem, que já facilita, né? Antigamente não tinha, era mais difícil. Mas na rádio, né? Era na rádio ou faixa na frente do hotel. Estamos contratando. Deixe seu currículo aqui, eu peguei essa época. Sério? Hoje em dia a gente manda por e-mail, manda por WhatsApp. Não tinha classificados no jornal? Era bem isso, eu peguei essa época. Eu sou antigo. Então, a implantação é algo que é mágico.
Então, essa questão que eu falo para vocês de família, a gente aprende muito nisso. Porque para fazer essa abertura, a gente tem que trazer muito essa equipe para criar a cultura do prédio. Então, como o hotel ainda está fechado, você tem 100% do tempo de todos os colaboradores justamente para fazer esse treinamento inicial, eles entenderem quem eu sou como gestor, a gente passar para eles quais os objetivos, aonde tem que chegar, como fazer, como lidar. Então, a gente faz treinamento de sistema, treinamento de cultura, treinamento do setor e muitas vezes nas grandes redes tem apoio de psicólogos, então tem dinâmicas, e aí você consegue conhecer a pessoa a fundo. E como você tem tempo e está com o hotel fechado, onde você cria realmente a família, porque você vai conhecer história, filho, neto, o que já fez, de onde veio. Então você tem um tempo maior para dedicar para essas pessoas. E eles vão se conhecendo, você se fica mais apresentando. próximo também, né? Justamente. Então, em uma equipe de implantação, geralmente quando você vai abrir um hotel, 70% deles ficam ali os primeiros 6 meses e depois começa a rodar. Mas quase todo hotel tem pelo menos 1, 2, 3, 4 funcionários desde a abertura. Então, esse momento é tão mágico que a pessoa se sente muito bem ali. E é a pessoa que vai ser um semeador da cultura. Então, ele vai dividir. Então, se você faz uma implantação bem feita, tá? O risco desse prédio ter um sucesso maior é muito grande. Então, tudo ali é do comecinho. É um carinho na seleção, quais as pessoas, os perfis. Porque justamente, você tem que procurar perfis diferentes, porque cada um tem um talento diferente. E qual que é, assim, o que você vê, assim, de diferença, às vezes, né? Uma pessoa que já tem experiência e uma pessoa sem experiência nenhuma, que você vai moldar e ensinar tudo, assim. Conta os dois lados da moeda, assim, quais são os desafios de cada um e o que você já viu, assim, de resultado. No momento da contratação, você tem que entender muito bem qual que é a sua necessidade. Então, às vezes, você vai precisar de um profissional que já tenha experiência, que aí ele vai dar um apoio para os que não têm, ou você vai ter um espaço onde você consegue formar essa pessoa do zero. Então, é muito importante, quando você vai fazer essa seleção, a conversa olho no olho, justamente para você entender caráter. Então, se você consegue ver que é uma pessoa que tem caráter, força de vontade, o resto você ensina. E é engraçado que foi isso que a Paula falou no podcast, né? Sim. Que ela contratou um gesseiro, um cara que trabalhava com gesso, e falou assim, vamos aprender a pilotar drone? Vamos comigo para você ver? Vem E conhecer, ela ela falou assim, falou. vem Vamos conhecer. Ela falou assim, humildade e esforço e honestidade ela não conseguiria ensinar. Mas Humildade, palavrinhas mágicas. Por favor, muito obrigado, abre qualquer porta. até um amigo nosso, né, o Mansano, uma vez falou num treinamento que nós fomos, ele falou assim, ó, o cara tiver força de vontade e caráter, ele aprende. Nem que seja na porrada, mas aprende. Mas é isso mesmo. Porque, assim, se tiver força de vontade, porque tem gente que tem mais dificuldade, tem pessoas que têm mais facilidades. E aquilo que você falou de entender a expertise da pessoa, né, dentro do momento. Até voltando um pouquinho nessa questão de cada pessoa, eu já tive situações, foram dois casos, né? Como eu trabalho muito com essa questão de sonho e tenho essa visão de entender a pessoa que consegue ir muito além, houveram 2 casos onde eu via que a pessoa tinha muita capacidade para liderar e a pessoa realmente não quis. Então você também tem que saber respeitar aquela pessoa que quer continuar fazendo a mesma coisa porque é ali que é feliz, né? Um erro também muito recorrente quando você vai falar de dar uma promoção para um colaborador, às vezes você
eu vou dar a promoção porque ele tem mais tempo de casa. Mas nem sempre essa pessoa que tem mais tempo de casa vai ter também o tato para lidar com pessoas. Sim. E conforme você vai crescendo, mais você vai precisar de cuidar de pessoas. Então, tem dia que a gente é psicólogo, tem dia que a gente é pai, tem gente que a gente é amigo. Então, cada dia que a pessoa está vivendo, ele vai chegar na empresa de uma forma. Então, essa pessoa que às vezes tem mais tempo de casa, nem sempre ela vai estar apta para dar esse suporte para as outras pessoas. Achei muito interessante lá em Pouso Alegre, que você conseguiu você reuniu toda a rede, todos os hotéis, os hotéis. 60%, 70% dos hotéis da cidade. Sempre vai ter aquele que não vai querer participar. Eles não se conversavam e é muito isso. Tá? Você fez uma cooperativa entre os hotéis lá? Quase uma cooperativa, que é algo que eu defendo muito. Se tiver união, né, vou usar um dito popular, que eu uso muito com a minha equipe. O ser humano, ele é um ser que sempre precisa de outras pessoas. Ele vive sempre em comunidade. Né? O ser humano não consegue viver sozinho. E o ditado popular sozinho você não é nem corno. Então... Você precisa de alguém para... Justamente. Então, sempre você vai precisar de alguém. E quando você pega essas empresas menores, onde eles se juntam, você consegue fazer uma negociação melhor. Então, para trazer um profissional, um consultor, para dar treinamento para a equipe. Às vezes você vai fazer uma compra de insumo, você se juntando, consegue uma negociação melhor de preço. O tratamento de datas-chave para a cidade, a gente acaba se ajudando muito na hotelaria, porque às vezes você fecha um evento grande e aí você não tem mais disponibilidade. O que você vai fazer? Às vezes um hotel que você já tem uma parceria, olha, eu não tenho, mas tal hotel já tem. Então a gente se ajuda muito nisso. Sim. E você sabendo o teu valor, quando chega um cliente que não é do teu perfil, você direciona para o hotel que é o perfil. Porque tem cliente para todo mundo. É algo que você não precisa ter medo. Todo mundo tem o seu cliente que pode pagar o seu preço. Então, você vai entendendo e dividindo isso com a equipe, e aí a hora que você começa entre os donos dos hotéis, aí chega na equipe, daqui a pouco você está vendo, está todo mundo trabalhando junto. Porque a gente trabalha pelo destino, e não só pelo hotel. Sim. E quanto mais dinheiro você traz para o destino, mais dinheiro você traz para o hotel. Sim. Então, é uma engrenagem que todo mundo ganha. É o ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha, ganha. É isso mesmo. E assim, esse pensamento aí é um pensamento que, de certa forma, tem uma crença limitante com isso, né? Que as pessoas muitas vezes falam assim, não, vou ajudar o cara lá, não sei o quê. E olha só, você falou assim, às vezes vai comprar um estoque lá de toalha, de papel higiênico, não consegue um valor muito diferenciado. Justamente. E é assim E aí eu achei interessante que você falou de treinamento. Então, lá em Pouso Alegre, hotéis diferentes conseguiram... treinamento? Em Pouso Alegre, o grande passo que a gente conseguiu trazer, que é onde trouxe a união, como eu já trabalhava, era o único hotel de rede, né? Tinha mais um, só que era uma rede menor, e a minha rede já era maior. Eu consegui trazer um profissional de RM, que chama Revenue Management, que é o gerenciamento tarifário. E aonde essa pessoa deu um treinamento ensinando justamente quanto custa, como você vende, o que é o custo de uma distribuição por um OTA, o custo de uma venda direta no balcão. Então, foi assim, um treinamento de umas 2 horas, onde na sala tinha recepcionistas, central de reservas, comerciais e os donos de hotéis. Então, foi um treinamento que abriu as portas e onde todo mundo abraçou a causa, porque eles entenderam que seria bom para todo mundo. Então, você conseguir convencer um mercado inteiro faz toda a diferença. E foi você que começou esse movimento lá? Como que foi? Eu sentia, justamente pela minha experiência de passar em vários mercados, então, o que é que faz uma cidade rodar? Geralmente as cidades maiores sempre tem um Convention Visitors Bureau,
que é um órgão, ele é privado, mas é sustentado pelo trade turístico, que traz eventos para as cidades, traz grandes empresas. Então, eles trabalham visitando feiras de turismo tanto em outras cidades, outros estados e até fora do país, para vender o Brasil, o estado, né? O Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul, tem um trabalho muito forte de feiras para vender o destino. Tanto que hoje Bonito é um dos maiores destinos turísticos, acho que é um dos mais importantes do Brasil. E geralmente para estrangeiro. Então, Sim. porque tem pessoas que trabalham vendendo o destino. A Pouso Alegre, até quando eu saí, tinha um embrião, né, uma pessoa que já tinha trabalhado num convention em outra cidade maior, se eu não me engano em São Paulo, nem me recordo o nome do rapaz, onde ele estava fazendo, que ele trabalhava na faculdade e ele estava trazendo essa parte para tentar implantar. Então, e o convention é isso, tipo assim, o trade turístico cobram aquela taxa de turismo e pagam uma contribuição mensal justamente para custear essas pessoas que vão vender o destino turístico em outros lugares. Fala pra mim assim, ó, sem pensar muito, qual foi o momento que te trouxe mais felicidade? Acho que a maior felicidade é quando você vê um prédio abrindo. Porque a hora que você vê ele construindo, você vê a equipe trabalhando, todo mundo com um sorriso. Fazer uma implantação de um prédio é algo que é mágico. É muito lindo. Ver tudo rodando, começando. Que geralmente você tem data e hora para inaugurar. Justamente. Então, o pessoal, se precisar na última semana, vai todo mundo junto. Mas é o que faz. A gente, quando vai fazer uma abertura, a faxina final é todo mundo com o rodinho, não tem diretor que vai junto, gerente, todo mundo entra junto. Então, é muito mágico. Como que você vê, assim, a gestão das pessoas, a gestão de pessoas, né, com essa nova tecnologia aí que tem mudado cada dia mais e evoluído muito rápido, as inteligências artificiais. Como que você vê isso no seu dia a dia e o que pode impactar, tanto positivamente quanto pode ser desafiador? A tecnologia, ela sempre foi um ponto de medo, né? A gente sabe que várias profissões que existem hoje não vão existir mais em 20, 30 anos. Isso é fato. Tudo está automatizando. E conforme a tecnologia evolui, mais as pessoas estão se sentindo sozinhas. Então, todo mundo nunca teve tão conectado e tão sozinho. No meu ramo específico, aonde são pessoas cuidando de pessoas, vai facilitar processos. Que a gente, para atender a legislação, a gente tem que ainda preencher uma FNRH, que é aquela fichinha que você preenche quando vai fazer a entrada no hotel, que hoje ela já é um processo que digitalizou, isso é algo recente, facilitou, né, que a pessoa consegue adiantar, já manda pelo sistema do hotel. Então, tem hotel que usa, um hotel menor vai por WhatsApp, ou chega um link no e-mail, preenche a sua ficha, e aí a pessoa chega e já está tudo pronto. Mas é um processo que demanda muito tempo. Então, esse colaborador que você tem para fazer um processo mecânico, chato e que o cliente não gosta, né? No meus treinamentos de recepção, eu costumo dizer sempre que a pessoa que viajou 1.000 quilômetros com criança dentro do carro, a hora que chega num hotel, o recepcionista é o maior inimigo dele, porque ele já está de saco cheio de criança chorando e não sei o quê, e pedindo as coisas, todo mundo cansado, querendo tomar um banho. Então, a pessoa que está ali, com o processo automatizado, ele vai ter tempo de dar atenção. Então, entender qual que é a necessidade dessa família, dessa pessoa que veio a trabalho, que às vezes perdeu um voo, uma conexão, perdeu uma reunião, o dia foi horrível. Então, se essa pessoa que recebe, ao invés de ficar olhando para uma tela, um olhar com bom dia, boa noite, seja bem-vindo, posso te ajudar?
faz toda a diferença no dia dessa pessoa. Então é onde a gente consegue ganhar o cliente. Esse cliente que ele vai ser bem tratado, no dia de merda que ele teve, ele nunca mais vai esquecer. E é onde você cria fidelidade. Ele sempre vai voltar e vai falar de você, vai procurar pelo colaborador que te deu atendimento caloroso. E isso qualquer empresa. Se tem uma pessoa que consegue dar atenção e atinge esse cliente de uma forma onde ele se sente confortável, ele vai voltar para a tua empresa, mesmo cobrando mais caro. Tava de férias, né? Você tá de férias, você não esquece tranquilo. trabalho, tá tranquilo, tá relaxado, então sempre tá ali, por mais que às vezes ficava horas para ir para uma cidade ali próxima, ali, curtir um pouco e voltar, né? Mas me marcou muito quando nós fomos fazer o check-out, né? Do hotel, sair, aí fomos ver a hora do voo, aí com o horário do check-out, tinha ali umas 3 horas mais ou menos ali. O aeroporto não era muito longe questão de 20 minutinhos ali, a rodovia ali é próximo, né? E eu lembro que eu falei, vamos ficar esperando um pouco aqui até ir pro aeroporto. Chegando no aeroporto, vai ficar fazendo o quê, né? Sentar naquela cadeira lá dura lá e ficar olhando pro teto, sei lá, né? Aí eu falei, olha, agradecemos tudo, né? Elogiamos todo o tratamento, como é que foi, perguntaram. Eu falei, não, foi muito bom, muito obrigado por tudo, a estadia foi incrível, né? Falei para eles. E aí eu falei, olha, nosso voo vai demorar ainda umas 3 horas por aí, mais ou menos. Eu posso ficar aqui num cantinho aqui? Ele falou, não, tem uma salinha ali de recreação. Aí lá tinha mesa de ping-pong, tinha TV, tinha um sofazão, coisa mais gostosa de ficar lá. Nós ficamos lá. Do nada, acho que chegou, 1 minuto depois, chegou um moço e falou, olha, isso aqui é para vocês, cortesia da casa. O rapaz trouxe uma taça, eu acho que era meio litro cada taça, de água de coco. Por mais que eu não goste de água de coco, eu não bebo água de coco, não é por mal. A ação, eu falei, amor, você tá feliz da vida? Tem 2 águas de coco pra você. Eu falei pra ela, mas aquilo me marcou, você entendeu? É um gesto simples. Fez toda a diferença. Aí se você às vezes perguntar de uma experiência de algum outro hotel que a gente ficou, talvez você não lembre. Um atendimento sempre muito bom, tranquilo. Mas é o que marcou. Sim, na época sim. Falando um pouquinho de experiência de cliente, teve um gestor que eu conheci, onde ele falava que não adianta você ter um buffet de café da manhã com 20, 30 itens. Se eles forem tudo tipo coisa industrializada, você vai lembrar daquele café da manhã que tem um suco de laranja que foi feito na hora, um pão quentinho, Puxa. né? Algo que você vê que a pessoa colocou amor. Sim. Não é só aquela reposição de pega uma jarra de um suco pronto, ou aquele café que é de cápsula, que hoje em dia até consegue alguma coisa melhor, mas um cafezinho coado, aquele cheirinho do café passando, um bolo assando na hora. Nossa. É justamente isso. Então, o segredo, principalmente em hotel, é a simplicidade do que você entrega, não que seja algo aventureiro, né? Mas onde você sinta amor. Então, uma coisa é você colocar um bolo cortado, todo quebrado, ou aquele bolo todo arrumadinho, com uma calda, onde você vê que a pessoa gastou um tempo ali. Né? Às vezes o bolo nem está tão gostoso, mas ele está com uma apresentação tão bonita que te chama atenção. E é o mesmo bolo às vezes, né? Justamente. E você aplica muito isso, né? Com certeza. Eu vejo que uma das coisas assim que você faz a diferença é trazer a experiência que você vai trazendo da sua vida para cada hotel que você passa. Com certeza. E assim, o que marca mais aí também é o café da manhã que você aprende a fazer uns bolos diferentes aí. E incluindo também, né? A inclusão que você faz. Com certeza. E engraçado, né? Bolo é um negócio que é tão simples e geralmente é a maior dor das cozinheiras. Porque acertar
fazer um bolo em casa, que é o forno que você usa todo dia, é uma coisa. Agora, usar um forno profissional, e acho que 90% dos prédios que eu passei, eu precisei de ajudar não, ensinar a cozinheira a fazer bolo que fique bom para hotel. Porque o bolo de hotel ele tem que ser aquele bolo que você corta e ele não desmancha. Então, realmente, isso é um diferencial. Eu sempre chego e ensino, e a pessoa que aprende vai passar para outra, passa para outra. E eu aprendi a fazer bolo com uma senhora que era filha de cozinheira. E esse hotel que eu trabalhei, que foi o meu primeiro emprego em hotel, ela me ensinou e ela aposentou nesse prédio. Ou seja, ela foi cozinheira a vida inteira. E, inclusive, nas minhas férias agora, eu tive o prazer de visitar ela e ela falando toda orgulhosa para a neta dela, eu ensinei ele a fazer bolo e ele ensina todo mundo a fazer bolo. Legal, tipo, passando de geração, Com certeza, né? conhecimento a gente precisa dividir. E em Minas, por exemplo, você tem que fazer o pão de queijo. Pois é. A Minas da briga, né? Com certeza. Não, pão de queijo e doce de leite lá é briga de faca. Até goiabada, né? Goiabada também. Você fala assim, não, mas você comeu pão de queijo daquele. Não, lá é melhor, lá naquele... Algo de Minas que marcou muito é que lá não come torresmo, né? Lá come barrinha de cereal, porque torresmo engorda. Ah, tá. Muda o nome só. Só muda o nome, mas engorda menos. Come sem culpa. Que bacana. E assim, como que você vê o futuro da hotelaria? Menos processos. Vai chegar um ponto onde hoje já tem robôs que fazem a limpeza e higienização. Ainda é uma realidade que está um pouco distante, acho que pelo menos mais uns 10 anos. Mas cada vez mais as pessoas estão buscando experiências. E experiência não é só não vou ficar num resort 5 estrelas com isso. Não, é simplicidade. Né? O hotel econômico, ele vai ter uma pessoa ali que vai dar um atendimento caloroso, né? Uma abertura de cama, uma cartinha. Então, tem muita coisa que você consegue fazer, né? Para mostrar esse carinho humano com outra pessoa e que uma tecnologia não traz. A tecnologia te ajuda. Então, às vezes tem um caso de você ter um cliente que você consegue, às vezes, uma foto da família. Então, quando você vê que a pessoa vai fazer aniversário, alguma coisa assim, você consegue fazer uma abertura com um bolo, uma foto da família, parabéns, isso aqui. Então, tem muita forma que você consegue fazer. Então, tem que usar a tecnologia para te ajudar e não ficar refém dela e nem ter medo. Ela tem que trabalhar junto com você, não contra você. Então, assim, será que você poderia exemplificar? Num hotel, você já trabalhou em várias classificações de hotel, várias categorias. Num hotel aí mais home de entrada, né? Não sei, esqueci o nome. Econômico. Mais super econômico. Super econômico, um médio porte e um de luxo. Assim, o que você faria de diferente ou o que você já fez de diferente para trazer esse atendimento diferenciado mesmo? O que você faria de diferente para trazer marcas na vida dessas pessoas, assim, para marcar mesmo, para diferenciar o atendimento, não só o básico bem feito, que nada disso adianta sem o básico bem feito, mas o que você faria para... Sempre é justamente trazer esse atendimento caloroso. Né? Um olho no olho, com um sorriso, abre muitas portas. Então, como a gente já abordou ali atrás, a pessoa que está num dia ruim, tem uma atenção. Tem dia que você precisa de ouvir algumas palavras que te acalmam. Teve um dia ruim, então quando você tem isso daí, isso não tem categoria. Então, é muita sensibilidade. Então, a gente tem que trabalhar a sensibilidade da pessoa que está fazendo um atendimento. Né? Que às vezes essa pessoa também passa... Às vezes não. Todo mundo tem problemas. Então, o que muda é a forma que você lida. Então, conforme você treina essa pessoa para sair de situações,
Tentar trazer uma experiência mais calorosa. E isso não tem categoria. Qualquer lugar cabe. Eu até fiz uma pergunta no meu Instagram, que gentileza gera gentileza ou gera gente folgada? Então, assim, se você acredita que a gentileza gera gentileza, o que volta pra você? Gentileza. Se você acredita que gera gente folgada, Vai atrair gente folgada. então Justamente. é justamente isso. E assim, é o nosso natural, né? Com certeza. É assim, às vezes as pessoas até confundem, né? Até como não confundir. Porque ser mulher é um desafiador para isso. Porque às vezes a gente é gentil, as pessoas, alguns homens entendem de outra forma. Então, é complexo. A partir do momento que vocês deram abertura para essa equipe no hotel de Maceió, onde vocês agradeceram, trataram eles da forma que eles trataram vocês, o que ele vai querer fazer? Mais. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não fui bem tratado, não sei o quê. Como você chegou e falou com esse colaborador? Porque os seres humanos são reativos. Então, ele vai acabar, por mais que ele seja treinado e tudo, o cérebro dele está treinado para se defender. Sim. Então, nem sempre ele vai conseguir fazer o que foi treinado justamente pela forma que ele foi tratado. Então, quem quer ser tratado bem, tem que tratar bem. Então, isso é regra. Gentileza traz gentileza. E aí, com certeza, fala assim, se eu for para Maceió novamente, eu vou lembrar daquele hotel. Com Sim. certeza. É o primeiro hotel que eu vou procurar. Provavelmente, você lembra até o nome da pessoa que te atendeu. Eu sou ruim com o nome. Eu sou péssimo com o nome. Não foi assim. Foi assim, a gente sempre conversava assim, oi, boa noite, boa tarde, bom dia, pra todo mundo, pra né? todo mundo, normal. Aí, de repente, chegaram com, olha, mandaram entregar pra vocês. E aí Porque foi outro rapaz que foi um levar, choque, entendeu? Justamente. Porque aquele negócio que... Nossa, Não, mas não ali a esperava. recepção é uma loucura. Na beira da praia. Nossa, Se o não me café engano, da tem uns manhã 4 era bom, hein? recepcionistas assim. Nossa. Olha, eu vou falar que tinha dia que a gente nem almoçava, porque o café da manhã era ali Nordeste, né? Aí tinha lá tapioca, tinha Carne de cuscuz, sol, carne de sol. E essa é a parte gostosa de poder morar nos lugares por muito tempo, porque você conhece a culinária a fundo. E o melhor, eu aprendo a fazer. Você, a vida inteira, se preparou para isso. Mas você ainda tem o sonho de morar fora do Brasil, nessa parte do setor, para trabalhar nessa parte do setor hoteleiro? Laura, sim, eu tenho essa vontade. A Ingrid também. Mas ainda não vejo como o momento. A gente se preparou muito. A questão de eu trabalhar em uma multinacional abre caminhos. Mas o choque cultural ainda pode ser... Não é ainda o momento. E qual que é o seu sonho? Seu maior sonho hoje? Eu realizei o meu maior sonho, que era comprar o nosso apartamento. Agora o sonho é acabar com os boletos. E profissionalmente eu me vejo muito justamente dividindo ainda mais essa experiência que eu tive. Então, de trabalhar em hotelaria familiar, rede. Então, eu gostaria muito de começar a treinar outros gerentes, né? Algo que a gente falou fora das câmeras aqui. Quando você chega num cargo alto, é muito solitário. Você não tem uma pessoa para te dar um suporte o tempo inteiro. Então, eu gostaria de ser esse suporte. Então, trabalhar como na hotelaria fala que é um gerente operacional ou alguma coisa que dá esse apoio para as operações. Então, isso daí é algo que eu penso muito. Ainda tem muito para aprender. Todo dia a gente estuda e tem coisa para aprender ainda. Mas eu já me vejo com capacidade para dar os caminhos e as facilidades e às vezes ouvir as dores que essas pessoas têm. Que aí a gente ajuda na parte de gestão, de como se comunicar com a equipe, de como falar com o investidor.
Porque pessoas são pessoas, independente do quem. E é legal isso que você falou, porque você conecta tudo isso do nosso bate-papo desde o começo. Sim. Porque você tá ali sempre para todo mundo e fala, você quer ir, vamos junto. Você tá levantando todo mundo, tá levando todo mundo. Mas quem tá por você? Justamente. É muito solitário. Todo hoteleiro fala que vai escrever um livro. E eu acho que eu conheci 2 que fizeram isso. Tá? Porque realmente são várias histórias. Então tem as histórias engraçadas, tem histórias tristes, tem coisas que chocam. E é a parte gostosa da profissão, porque todo dia tem uma situação diferente. Então nunca é igual. Todo dia Uma tem. pessoa não é igual a outra. Justamente. Então é muito comum a gente ouvir falar que às vezes a pessoa faleceu no hotel. Isso acontece. É normal. Se você morre em casa, você morre no hotel. Infarto, alguma coisa. Então isso é recorrente. E eu passei em Curitiba uma situação muito peculiar, onde tinha uma família que era estrangeira. E no país deles é tradicional a mulher ter o parto em casa. E nasceu um nenê dentro do hotel. Meu Deus. Então isso daí foi algo que foi muito... Porque aqui no Brasil a criança obrigatoriamente tem que nascer ou a caminho... Não, ela e o marido fizeram o parto no hotel, não chamaram SAMU, nada. E aí, como ela estava com a pressão meio desregulada, estava alta, no outro dia ela foi para o hospital. Ela chegando no hospital com um bebê no colo e sendo um casal de estrangeiro, os enfermeiros e médicos entraram em pânico, falando, essa criança não pode ser... pode ser tráfico de criança, alguma coisa. Então a polícia ligou no hotel e perguntou pra gente se tinha evidência do nascimento. Eu precisei de ir no apartamento e guardar a placenta para provar que a criança nasceu no prédio. Nossa Senhora. Nossa. É uma situação diferente. Eu não parei pensar algo sobre um assunto assim. Mas é cultural, né? Com certeza. Imagino que também nós, quando vamos lá fora, eles devemos fazer coisas que eles devem ficar chocados. Com certeza. Uma coisa que gera muita discussão aqui no Brasil é papel higiênico na lixeira ou no vaso? No vaso. Pois é, lá fora... É só no vaso. Todo o sistema de esgoto foi desenhado para fazer o descarte. E quando eles chegam nos nossos banheiros e veem que tem uma lixeirinha do lado do vaso, para que tem essa lixeira? Agora trazer uma história engraçada. Eu não sei se você lembra do pai e a mãe contando sobre a noite de núpcias deles. Que eles foram para um hotel. Não. Que eles não sabiam mexer no monocomando do chuveiro, que ou a água saía fervendo ou a água saía gelada. Eles tomaram um banho de água gelada. Às vezes você chega numa casa, num local, você faz a torneira. Essa torneira não é só rosquear aqui, mas em Portugal aconteceu isso comigo. Por quê? Eu virei virei pra cá. Eu falei, tia, essa torneira não funciona. Aí ela falou assim, não, é porque aqui você vira pra cá, você quer quente e faz assim. Aí você tem que puxar. Eu falei, Você vai dosando. Nessas minhas andanças todas, uma coisa que eu tenho visto é o desenvolvimento das cidades em si, né? A globalização está trazendo uma forma de viver onde as cidades, em todas, cidade pequena, está trazendo uma qualidade de vida, uma acessibilidade em produtos, serviços e restaurantes que está fazendo toda a diferença. Então, cada vez que eu venho para cá, cada vez menos eu sinto que tem diferença dos grandes centros. Então, para a gente que vê a cidade crescendo é algo que dá muito orgulho. Que é a acessibilidade para as pessoas de coisas que você conseguia só indo para uma capital, até as cidades pequenas estão começando a ter.
Agora uma cidade, você falando nisso, o Dourado é uma cidade que 270, mais, menos, ali nessa... Essa daqui tinha 190. Então, Olha o nessa tanto que cresceu. faixa aí, vai inaugurar não sei agora um falar. McDonald's, tem o Burger King, tem Bastante. o Pizza Hut. Falando Mas- nessas grandes... Mas uma regra que o McDonald's tem, que eles não abrem loja em cidade com menos de 250. Então, olha o tempo que demorou. sim, eu já para escutava, chegar. eu já escutava essa questão do Sim. pessoal querer um McDonald's aqui, mas eles têm uma regra interna que eles só abrem lojas em cidades com mais de 250 mil habitantes. E, assim, todas essas experiências, assim, que você já viveu também como hóspede, né? Nessas andanças. Teve algum momento que te marcou você como hóspede e alguma experiência turística que você viveu? Eu gosto muito da simplicidade. Justamente por trabalhar com hotelaria de nível internacional, eu sempre, quando vou para algum lugar, eu gosto de pegar os lugares mais simples. Eu dividi aqui a última experiência, que semana passada eu fui para a Ilha do Mel, que é uma ilha ali próximo de Curitiba, fica a 88 quilômetros, que até questão de 5 anos atrás, eu não sei o tempo correto, a energia elétrica era só por gerador. Então hoje já tem a energia normal, né? Já tem abastecimento de água com a empresa do estado, e agora eles estão começando a trabalhar a parte de saneamento básico. Mas é uma ilha que não tem nenhum meio de locomoção a gasolina, a diesel, não tem combustível fóssil. Eles usam apenas agora as motinhas elétricas, a polícia tem o carrinho elétrico. E o que é legal? Você vai numa comunidade dessa e a pessoa que te atende é a dona da pousada que está lá. Eu tive a sorte de escolher uma pousadinha onde a dona mora lá há 44 anos. Então ela mora desde tudo antes de tudo começar. Então, conhecer essas histórias não tem preço, né? Então, eu gosto de absorver a cultura raiz, para justamente entender melhor a história, como funciona. E aí, eu tive o prazer dela sentar comigo para tomar o café da manhã, ela comendo pãozinho na chapa dela e contando as histórias de como era, como que foi, né? As filhas que moram lá e as filhas são também nascidas em Foz do Iguaçu. Ela era casada em Foz do Iguaçu, mas não queria mais morar na cidade e quis morar na ilha. Ela montou tudo aquilo ali e contando a história de como tudo aconteceu. Legal. Então eu tento sempre nas minhas viagens buscar essas experiências muito diferentes do que eu vivo, porque quando eu chego num hotel tradicional, o meu olhar é tão treinado que eu não consigo descansar, eu continuo trabalhando. Então eu vejo se o lençol está limpo, eu faço a vistoria de poeira, ar-condicionado, se foi feita a manutenção, se o box está limpo, é algo que é automático. Então eu prefiro ir para lugares mais simples ou procurar uma experiência que seja muito acima do que eu estou acostumado, justamente para não trabalhar, para poder aproveitar. Porque se eu for num lugar no mesmo nível dos que eu trabalho, eu não consigo descansar, eu estou trabalhando. Então, assim, você falou agora do mais simples. E, assim, alguma experiência que você viveu que você não imaginava? Pode ser gastronômica também. A pessoa que cozinha, o maior ódio que tem na vida é pagar para comer uma comida pior que a sua. Então, quando você fala de uma experiência diferente, justamente, ou você pensa em local que tem uma culinária totalmente diferente, e aí você tem que ter, às vezes, coragem para experimentar. Né? Um exemplo muito legal que eu tenho, quando eu fui para o México, eu fiz questão de comer os chapulines. Chapulines é o grilo. Então eu comi grilo frito, para ter experiência de uma coisa diferente. Quando fala de uma culinária de nível mais elevado, que é o melhor prato da casa? Então procurar saber qual que é o prato que o cozinheiro tem mais orgulho de fazer.
né? O que é que sai mais? Que aí você vai ter experiência legal. Porque nem sempre o cozinheiro que faz dá um exemplo, um sushi, a pessoa não vai, às vezes, conseguir fazer uma picanha. Sim. Não tem o mesmo preparo. Então, cada restaurante que você vai, eu sempre tento procurar o que é o que mais chama atenção, o que os clientes mais pedem, repetem, para ter uma experiência legal. Sim. E parando para analisar assim, então, o hotel e o restaurante, né? São duas coisas que, para encantar o cliente, você tem que fazer um básico bem feito e fazer um a mais. Com certeza. Porque assim, ó, o hotel, toda casa tem uma cama, tem um ar-condicionado, tem uma Smart TV hoje. Até tem, acho que assim, uma grande dificuldade que nós vemos em alguns hotéis que nós ficamos, é não ter uma Smart TV, só uma TV, né? E hoje em dia, eu particularmente não assisto mais TV aberta, é mais YouTube, essas coisas. E o restaurante também, né? A gente quer comer uma comida que ou seja marcante ou que seja melhor que a nossa. Com certeza. Então, o hotel é uma casa grande. Quando você fala assim, eu na minha casa eu tenho uma Smart TV, você calcular R$2.000 de uma televisão é uma coisa. Mas agora você pensa numa casa grande, com 100 apartamentos, um investimento de R$2.000. E justamente, hoje por ter essa questão da acessibilidade muito maior, você consegue montar o teu quarto da forma que você gosta. Então você compra o colchão na densidade que te faz bem, por conta do seu peso, altura. Você vai comprar a televisão para te atender nas necessidades que você tem. O ar-condicionado vai ser também de acordo com o que você precisa. E o hotel, a gente tem que fazer um produto tanto pensando na parte financeira, porque quando você vai fazer um investimento é vezes 100, vezes 200, e um investimento que atenda todo mundo. Então, uma reclamação recorrente. Eu não gostei porque o travesseiro é alto. Eu não gostei do travesseiro porque é baixo. Eu não gostei porque o travesseiro é duro. O travesseiro é mole. É o mesmo travesseiro. Só que cada pessoa tem uma percepção. Sim. Então, essa é a grande dificuldade. E você não consegue ter um cardápio de travesseiros em qualquer hotel. Você não consegue ter camas diferentes em cada hotel. A gente não conhece o cliente tão a fundo. Sim. E a gente, para saber que o cliente gosta de uma cama mais durinha, depois de algum tempo que ele vem, ele fala, olha, eu fiquei em tal apartamento, eu gostei mais daquela cama. Tem diferença. Às vezes tem. Às vezes tem. Porque, geralmente, quando você compra, faz o investimento, às vezes você não consegue fazer do prédio inteiro, você vai fazendo por andares. Então, contar um caso que aconteceu no último prédio que eu trabalhei. A gente trocou todas as camas, aí chegou um cliente habitual, ele queria dormir no quarto com cama antiga porque ele não gostou da nova. Então, mas só que chegou um momento que, como trocou todas as camas, que ia trocar todas, mas ele não queria dormir na cama nova porque ele gostava mais da antiga. Então, atender cada pessoa, o gosto de cada um, é difícil. Principalmente nessa parte que é física. No atendimento é fácil. Que aí você, conversando com a pessoa, você consegue chegar ali numa forma de comunicação que ela vai entender. Essa é mais tranquilo. Mas na parte física, a gente não consegue atender todos os gostos. Não. E eu falo por mim, uma coisa que é um negócio que às vezes o hotel pode ser super simples, mas tem que ter um chuveiro gostoso. Justamente. E é o que todo mundo gosta em hotel. Nossa, porque aquela ducha, bom, né? assim, que cai. Seu dia pode ter sido maravilhoso, pode ter sido um dos piores dias da semana, do mês, mas você chegou ali e tomou uma ducha, você relaxa, esquece Isso é algo que a gente tem muito cuidado, tanto para a questão de ter os boilers, para manter a água quentinha sempre, a pressão de água, que a gente usa os redutores, né, os apartamentos mais baixos, a gente tem que colocar um redutor, porque senão é muita água que sai e às vezes o ralo nem dá conta da pressão, então acaba transbordando. Droga. Eu sempre escolhi os andares de baixo porque é mais forte. Nem sempre. A pessoa que faz, principalmente o trabalho de ESG, para evitar o consumo desnecessário,
tem esse trabalho. A gente coloca os redutores de vazão de acordo. Então, tem uma medida lá, sei lá, 3 litros de água por cada 30 segundos. Então, tem a forma certa de fazer o cálculo. Imagina a pressão que não fica se não fizer isso. E, Arthur, qual que é o item que você considera mais importante na gestão? O que faz toda a diferença é uma comunicação clara. E quando a gente fala em comunicação, não é só o que é falado ou escrito. A gente, por muitas vezes, tem que perguntar se a pessoa que você está falando, se ela entendeu ou não. Então, um exemplo. Um cliente, quando compra um hotel, às vezes ele vai só por uma foto ou pelo preço, mas a hora que chega no prédio, não sabe o que é o produto. Isso pode gerar uma reclamação. Então, dependendo, se é um prédio onde tem um serviço mais limitado, é muito importante a pessoa que vai receber esse cliente fazer a pergunta: o senhor já conhece a nossa bandeira, sabe como funciona, já tira todas as dúvidas ali na entrada. Que esse cliente, ele chegando no apartamento e sabendo o que ele vai encontrar de forma muito clara, ele não vai trazer uma reclamação. Ele vai entender o que comprou e vai ficar feliz. E pensando na parte da equipe, se não tiver uma comunicação muito clara com todo mundo, falando ainda um pouco da questão de cultura, entendendo como a pessoa entende, como ela tem que se portar, como tem que fazer, a gente não consegue chegar num resultado comum. Então, o sucesso de qualquer empreendimento só vai funcionar muito bem se houver essa comunicação. E até na nossa casa, se a gente tem planos e não comunica a esposa e fala o que a gente quer fazer e ela esteja de acordo, ou ela tem algum plano de alguma coisa e quer realizar, essa coisa não vai funcionar, porque todo mundo tem que ter o mesmo objetivo. E só a comunicação, um alinhamento de ideias, expectativas e sonhos vai trazer isso. O que você quer deixar, ou o que você tem deixado de legado? Todo lugar que a gente passa, a gente tem que deixar a nossa marca. Então, com humildade, respeito, a gente vai sempre a gente tem que tentar sempre ser lembrado pelas melhores coisas que a gente é. E então, quando você tem esse carinho com as pessoas, elas nunca esquecem de você. E pessoas que eu falo não é só a equipe, às vezes o investidor, né, dá a atenção que ele precisa, tirar a dúvida que ele precisa. Um cliente também atender a necessidade que ele tem, a forma que você fala. Então, o legado é isso, é você ser lembrado por algo que você fez ou pelo que você é. A gente tem que sempre marcar as pessoas. Quem viaja muito e trabalha em várias cidades, a gente vai criando uma rede de contatos muito grande. E, por vezes, a gente acaba perdendo um pouco desse contato das pessoas de forma pessoal. Então, às vezes você até consegue acompanhar a pessoa no Instagram, mas você não vê o que é o desenvolvimento profissional dessa pessoa. E muitas dessas pessoas, às vezes, começou pequeno com você. E aí você consegue ver o crescimento profissional, o conforme está evoluindo. E, às vezes, se você é uma pessoa que você adotou ali como o filho, como eu disse antes, às vezes a gente consegue dar uma dica: olha, faz tal curso, trabalha nisso, onde você quer chegar. Então, mesmo estando longe, a gente está perto. Então, a gente consegue orientar ainda esses colaboradores que passaram com você, mesmo estando longe. E a gente consegue dividir muito ali a questão de resultados, como que está indo, a conexão com pessoas tanto da sua área como áreas correlatas. Quando a gente fala de gestão, qualquer empresa tem coisas, tem dores e que são parecidas ou iguais, e a gente consegue dividir muito isso. Então, o LinkedIn vem muito dessa parte de você conseguir tanto se vender o seu trabalho, e tudo muito de forma clara, né? Hoje, quando a gente fala de rede social, a gente não vê dor, né? E no LinkedIn, às vezes, você vê dor. A pessoa que tem
às vezes uma legislação que mudou e a pessoa não está entendendo, ela vai perguntar ali para você, ou um especialista que traz uma publicação, traz um artigo falando sobre, então estreita muito esse contato profissional. Muito bom mesmo saber disso e, assim, agradecer, porque apesar de acharem que eu já sabia de tudo isso, eu acho que uns 90% eu não sabia. Porque, assim, acho que assim, a questão da gente morar longe por muito tempo, né? Para mim foi uma honra, uma alegria imensa poder te receber aqui. Bom, e Arthur, fala aí pro pessoal aí que tá acompanhando, essa aqui é a sua câmera, tá? Como é que faz para te achar? Como é que faz para se a pessoa precisar de um auxílio seu, de uma consultoria? Agora é hora de você vender o seu peixe, vamos dizer assim. Então, vamos lá, olhando para a câmera. Então, quem quiser me achar, pelo Instagram, @apracone, o Facebook, Arthur Pracone, e no LinkedIn também, Arthur Pracone. Então, quem precisar de uma ajuda, uma consultoria, qualquer coisa de atendimento, de hotelaria familiar, rede, pode contar comigo. Tem alguma sugestão, alguma coisa? Eu amo aprender, então conto com vocês. E, Arthur, se o pessoal fizer pergunta aqui de baixo, você vai responder, não vai não? Com certeza, pode contar comigo. Então, pessoal, não se esqueça, se inscreva nesse canal, acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Deixe suas mensagens, manda mensagem para o Arthur também, tá? Ele vai responder todas. E muito obrigado e até mais! E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, pode estar enviando aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha e... É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Arthur, pela presença aqui. E muito obrigado a você que nos assistiu, que está nos acompanhando aí. Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, viu? Isso. Até mais. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.